Depois que eu gravei o curso do Chapéu Lola de macramê pra vocês, eu levei ele numa viagem comigo e lá ele acabou molhando, eu testei mesmo, jogando ele na piscina, no mar. Peguei também chuva e muito vento, fiquei carregando ele na mala e ele acabou perdendo um pouco da estrutura. A aba que tinha ficado assim quando eu terminei ele, um pouco mais retinha e levantada, depois de tudo isso da viagem, acabou ficando assim, mais para baixo. Para corrigir isso e moldar ele de volta, na verdade é bem simples. É só repetir o último passo do curso, onde você vai colocar o chapéu pronto por cima de um molde do tamanho dele e vai ligar um ferro com vapor ali no máximo e vai passar sobre ele sem apertar, focando principalmente na parte da aba e na junção ali da parte lateral para a aba para deixar mais marcado essa conexão. Esse vapor quente, ele vai deixar a trama mais rígida e ela vai acabar pegando o formato que você deixar, então por isso é muito importante ter um molde ali dentro. Sempre que ele amassar ou perder o formato, é só repetir esse processo rapidinho, se você estiver utilizando esse mesmo fio. Quem não tiver um ferro a vapor, pode cobrir o chapéu com a toalha úmida e passar o ferro quente por cima. Depois que secar, a aba dele já vai estar mais armada e o chapéu ele vai ficar em pé sozinho ali na mesa, sem o molde por dentro. Agora, fora isso, eu resolvi testar formas de endurecer a peça para que ela não fique perdendo a estrutura, e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Além do fio que eu usei no chapéu, eu peguei aqui outros dois que algumas alunas usaram no chapéu delas para poder testar essa solução nesses outros fios também. Com cada um dos fios, eu fiz duas amostrinhas de nós duplos, uma que eu vou usar no primeiro teste e outra que eu vou usar no segundo. E para lembrar ali qual é qual, eu fiz um nozinho na ponta de uma das amostras de cada fio. Para o primeiro teste, eu botei um pouquinho de água no pote e usei uma cola branca PVA. Eu despejei mais ou menos metade do que tinha de água, de cola, e aí eu misturei as duas juntas. Lembrando que para endurecer mais dá para colocar a mesma quantidade de água e de cola, mas eu tava com medo de manchar principalmente o fio escuro, então eu botei ali só metade da cola. Antes de aplicar a mistura, a amostra com o primeiro fio, que foi o fio que eu usei no curso do chapéu, ele tava assim, bem maleável, dava para girar, para dobrar. Então é um fio que deixou realmente o chapéu ali bem confortável. A do fio rosa, que é o fio cápio, ele tava mais molinho. É um fio que tem uma estrutura assim bem diferente do fio bege, que é o que eu usei no chapéu. E a do fio escuro, que é o da Fischer, também dava para dobrar fácil, mesmo ele sendo mais grosso ali do que o rosa. Ele também é bem diferente do fio bege que eu usei no chapéu, porque ele é 100% poliéster e o que eu usei no chapéu é 100% viscose. Com a misturinha da cola pronta, eu fui passando ela com um pincel em cada uma das 3 amostras. Fui passando primeiro de um lado, molhando bem, e depois eu virei e passei também do outro. E aqui eu já vou dar um spoiler do resultado, que depois de seco, o fio rosa e o fio escuro não deu muita diferença. E aí eu voltei e mergulhei eles dois direto ali dentro do pote com cola e deixei secar de novo para ver se ia fazer uma diferença. Já o fio bege, ele endureceu bem só com a pincelada, então eu não mergulhei ele dentro do pote depois. E aí já não dava mais para torcer nem dobrar a amostra com facilidade. E a cola não alterou a cor, ela só criou ali uma fina película brilhosa que ficou assim bem sutil, mas realmente em alguns pontos dá para você ver mais o brilho ali da cola. Os outros 2 fios, depois que eu mergulhei dentro do pote, eles endureceram mais, principalmente o rosa, que é mais fino, mas ainda dava para girar e torcer um pouquinho. Ele não ficou tão duro quanto o fio bege, só que o aspecto também não ficou legal, dava para ver os gominhos de cola e também a cor escureceu bastante. A parte de baixo da amostra, que foi onde eu não mergulhei na cola, dá para perceber que ali o fio é um rosa bem mais clarinho do que onde eu tenho os nós, que foi onde eu mergulhei. O fio escuro, que eu tava com medo de esbranquiçar, ele teve um resultado melhor, ele endureceu mais do que o fio rosa. Eu senti ali uma resistência maior para poder dobrar e girar a amostra. Não ficou com os gominhos de cola tão aparentes e a diferença de cor também não é muito perceptível. Mesmo ele sendo mais escuro, eu senti uma diferença menor na cor nele do que no fio rosa. Para o segundo teste, eu peguei outro pote com um pouquinho de água e um amido de milho. Coloquei só uma colherzinha pequena, porque era só para testar com as amostras mesmo. E eu misturei ali com a água até dissolver bem o amido. Depois eu joguei água fervente e fui misturando.
Deixei esfriar e mergulhei cada uma das 3 amostras dentro do pote, apertando só um pouquinho para escorrer na hora de tirar. E aqui um spoiler do resultado também, eu senti pouquíssima diferença do resultado depois de seco no fio bege e nenhuma diferença nos outros 2 coloridos. Para ter ideia, a amostra do fio bege com a mistura do amido ficou assim. Ela tinha uma leve resistência, mas ainda dava para dobrar tranquilo. A do fio rosa foi como se eu não tivesse passado nada, continuou super molinho e o fio escuro também não endureceu. Foi nada parecido com o teste da cola. Eu julguei que foi porque a minha mistura ela tinha ficado muito rala, então eu refiz direto ali no fogão, mexendo até engrossar. E depois que aquele mingau ali esfriou, eu mergulhei de novo as 3 amostras lá dentro e deixei o dia todo secando. Depois de secas, elas ficaram assim. A do fio bege endureceu mais, só que ainda ficou mais molinho do que a amostra que eu usei cola. A parte que ficou mais dura em todas as amostras foi essa parte aqui de baixo do último nó. Acredito que foi pela forma que eu deixei secando pendurado. E essa parte de cima aqui, ela ficou grudada, não dava mais para abrir. Em comparação com essa amostra aqui da direita, que foi a que eu usei cola, na aparência não muda quase nada, eu só notei que na cola alguns pontos ficam bem mais brilhosos do que a amostra do amido. E a do fio rosa também não teve um resultado muito bom. Ficou com a parte de cima também grudada, mas a amostra mesmo não endureceu muito. Dava ainda para dobrar a amostra sem ter muita resistência. Ficou também com um aspecto diferente, com mais pontinhos brancos, só que a cor não escureceu tanto quanto com o teste da cola. Essa daqui da direita é a amostra que eu mergulhei na cola, que ela ficou com rosa mais escuro, e a da esquerda a amostra do amido. Na do fio escuro ficaram as marcas ali onde acumulou a mistura do amido entre um nó e outro, como se fosse uma espécie de cola mesmo. E a parte de cima também grudou, não dava mais para abrir. Mas a amostra toda ela ficou bem durinha, bem mais do que a do fio rosa. E a cor para mim não mudou, só ficou um pouco mais opaca porque a textura ali alterou. Aqui do lado direito tá a amostra com a cola, que assim do ladinho fica parecendo um pouquinho mais escura do que a da esquerda, que é a do amido. Para quem mora fora, eu vi que existe um amido em spray que serve também para isso, parece ser bem mais prático de aplicar na peça. Mas para o meu chapéu eu resolvi seguir com a solução de cola mesmo, acabei usando o que sobrou do teste das amostras e fui aplicando no meu chapéu com um pincel, caprichando ali mais na aba, que é onde eu queria que ficasse mais estruturado, e nas bordas que são mais grossas. Na parte lateral eu fui passando também, mas eu passei um pouco menos. E na parte de cima eu deixei sem porque eu queria que ela continuasse sendo moldada pela cabeça na hora de vestir. Eu não queria que a parte de cima ficasse dura. E aí depois eu deixei secando de um dia para o outro. E com ele seco dá para perceber melhor a película brilhosa ali que criou, mas a cor mesmo ela não alterou. Agora, para fazer essa solução durar, não pode mais molhar a peça, porque como a cola branca ela é lavável, se eu for lavar o meu chapéu ela vai sair. E a mesma coisa vale para o amido também. Então eu peguei um verniz fixador em spray que eu já tinha em casa e fui passando por todo o chapéu. E vale usar impermeabilizante mesmo, que tem essa finalidade, só que como eu já tinha o verniz e também já tinha feito um teste usando ele para impermeabilizar, eu acabei aproveitando. Na hora do verniz, a peça, ela assusta um pouco, porque ela fica bem mais escura, mas depois de seca, ela ficou assim, com a mesma cor de antes, e quebrou um pouco o brilho da cola, porque o verniz que eu utilizei, ele era fosco. Vou deixar aqui na frente do chapéu as 2 amostras, para vocês perceberem isso, principalmente em relação à amostra da esquerda, que foi a que eu usei cola, que ela tem um brilho maior. E aqui, basicamente, ele pegou o mesmo formato que já estava antes, quando a gente passou com o ferro. Ele fica aqui com a abinha um pouquinho mais levantada, um pouco afastada assim do rosto. E aí dá para utilizar assim, ó, com ele mais aqui tampando a parte de cima da testa. Ou também dá para utilizar ele mais levantadinho, assim, ó, mostrando um pouquinho mais o rosto. E aí eu vou ter também essa aba aqui, ó, mais levantada, assim, afastando aqui nas laterais. Se vocês forem testar, depois me conta. E para quem perdeu a aula aqui do chapéu porque não estava inscrita na turma de fevereiro do clube, ela vai voltar de forma avulsa na oferta relâmpago no dia 15 e 16 agora de março, lá no site emaniarte.com. E para quem perder essa segunda chance, ele só volta realmente para o site lá para o meio do mês de abril.
Se vocês tiverem também outras dicas aí de outras misturinhas que vocês utilizam para endurecer peças, além daquele endurece pronto que a gente já compra no armarinho, né? Pode sugerir aqui nos comentários para poder testar depois. Inclusive, estou aceitando dicas porque eu quero testar alguma coisa no fundo aqui desse cesto, que é o cesto Dory, que está sendo ensinado agora esse mês lá no clube. Então, se você quiser aprender ele também, aproveita e se inscreve lá esse mês no site amaniarte.com/clube. E é isso, até o próximo vídeo.